Atos, capítulo 11, versículo 1 ao 9, diz assim, versículo 1: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. A igreja, versículo 2. Dizendo: Entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer uma exposição glória, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como de um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, como se de ele via animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Todos juntos, versículo 9. 1, 2, 3 e... Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Nos dá direção, nos ajuda, nos dê clareza, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos nas sextas-feiras estudando sobre avivamento. Estamos estudando sobre avivamento nas sextas-feiras, pedindo graça ao Senhor, pedindo a sua direção. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre avivamento, o avivamento em Samaria, o qual nós vemos que o poder de Deus, o revestimento do Senhor, o poder do Espírito Santo, ele quebra barreiras, quebra preconceitos, e nós sabemos da rixa que havia entre judeus e samaritanos, e somente o Espírito Santo para quebrar barreiras, somente o Espírito Santo para quebrar muros e construir pontes. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai unir. O Espírito Santo de Deus une, não separa. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da comunhão. E nós vemos na sexta passada a manifestação, o poder de Deus através de Filipe na cidade de Samaria. Hoje nós vamos falar sobre avivamento em Cesareia. Nós vamos observar aqui também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou quando uma igreja está avivada, ela quebra barreiras e continua quebrando barreiras. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos aprender que o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, para eles só existem dois tipos de pessoas: aqueles que são os filhos de Israel e os gentios. Esses dois tipos de pessoas, os filhos de Israel
e os gentios. E nós vamos observar que, assim como havia um preconceito com o povo do Reino do Norte, quando fora dividido, ou melhor, os irmãos samaritanos, devido à mistura, o povo de Israel, eles também tinham uma resistência com o povo gentil, com aqueles que não eram das tribos de Israel, com aqueles que não pertenciam aos filhos de Jacó. Então, nós vamos observar que havia uma resistência. Eles não comiam no mesmo lugar, eles não comiam as mesmas comidas, eles tinham o povo gentil como um povo impuro, como um povo afastado e separado. Mas nós vamos observar aqui que o poder de Deus, mais uma vez, vai quebrar barreiras. Assim como nós aprendemos que lá em Atos capítulo 2, o povo, os 120 irmãos estão unidos, estão em comunhão, estão em unidade, e nós vemos o cumprimento da promessa, e nós vemos o manifestar do Espírito Santo, nós vemos o revestimento de poder, que acontece aonde tem união. Nós vemos mais uma vez o Espírito Santo de Deus quebrando barreiras, o Espírito Santo de Deus quebrando preconceitos, religiosidade. Nós vemos o Espírito Santo de Deus trabalhando. E eu quero que, por gentileza, os irmãos voltem ao capítulo 10, ao capítulo de número 10, capítulo de número 10. Você voltando aí uma página na sua Bíblia, você vai encontrar o capítulo de número 10. Por gentileza, eu vou precisar de 4 irmãos para começar. 4 irmãos. Um irmão vai ler o versículo 1 do capítulo 10. O outro irmão vai ler o versículo 2. O outro versículo 3 e o outro versículo 4. Vamos fazer assim para que possamos, de uma forma participativa, envolver os irmãos no ensino desta noite. Amém ou não amém? Amém. Quem encontrou o capítulo 10 de Atos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, por gentileza, um irmão aí, se puder, você já fica de pé. O nosso irmão Lucas vai levar o microfone. Você lê o versículo 1, o outro versículo 2, já fica de pé também, em nome de Jesus. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Versículo 2, quem pode ler? Nosso irmão ali, Zé do Cavalo. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. 3, quem pode ler o 3? A nossa irmã ali, ó. Versículo 3. Louvado seja Deus. Este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Versículo 4. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Queridos, nós vamos observar aqui que esse centurião, Cornélio, ele fazia diante de Deus as suas esmolas, fazia as suas orações, mas a palavra de Deus ela vai nos dizer que o Senhor chega diante dele, ou um anjo do Senhor, e diz: olha, o Senhor tem ouvido as tuas orações, o Senhor tem visto o teu trabalho, o Senhor tem contemplado tudo aquilo que você tem feito. Irmãos, nós vamos observar que Cornélio, mais à frente, nós vamos aprender aqui que ele será cheio do Espírito, fará uma aliança com Deus, se converterão, serão batizados, serão cheios do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender, irmãos, que
Ah, pastor, mas o fulano é bonzinho. Ah, pastor, mas ciclano não faz mal para ninguém. Ele até ajuda. Mas, irmão, se não for salvo em Cristo Jesus, nada vale. Nós aprendemos que estarão no céu, na Nova Jerusalém, aqueles que tiverem o seu nome escritos no livro da vida. E infelizmente, até na igreja, em relacionamentos, nós vemos tantas pessoas ter dor de cabeça. Por quê? Porque se relacionam com alguém e no começo é assim, não, mas ele é tão bonzinho, ele é tão legalzinho, ele deixa eu ir para a igreja, não me atrapalha em nada, é isso, aquilo. É salvo, irmão? É crente em Jesus? Não é. Vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Ah, mas fulano foi assim, e Deus fez a obra na vida dela, mas pergunte para fulana se ela ia aguentar passar tudo de novo. Eu nunca vou esquecer, tem uma amiga nossa de casa, da minha esposa, né, e minha, que ela sempre fala algo que eu nunca vou esquecer. Hoje ela é casada, passa uma prova com o esposo, mas um dia antes de casar, Deus foi tão misericordioso que Deus usou um vaso para falar com ela e disse assim: filha, está em tuas mãos, tu sabes que ele ainda não me serve, queres tu pagar o preço? Ela olhou para ele e falou assim: eu quero. Casou. Isso aí já faz mais de 10 anos. E pensa na luta que ela passa. Já foi traída, já passou tanta coisa, tanta humilhação. Mas um dia ela chegou para mim e falou assim: Vitor, mas sabe qual é o ponto de tudo? Eu quis isso. Eu não reclamo para Deus. Eu choro porque sou ser humano. Mas eu não reclamo porque Deus me avisou antes. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem um filho, um neto, alguém que quer se relacionar, ah, mas é tão bonzinho, mas é boazinha, tem um nome escrito no livro da vida, irmão. É crente, é salvo em Jesus Cristo? Não é, vai te levar para o inferno. É um forte candidato, pode não te levar, mas é um forte candidato a te levar, te dá muita dor de cabeça. Quantas provas você poderia evitar se você procurar escolher certo? Orando, orando. A gente, casado com crente, a gente já passa a luta, não passa, irmãos? O casamento, a vida 2 é tão difícil. Se não é o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, né? Tem aqui irmãos aqui que só de casamento tem mais do que a minha idade de vida. Não é fácil, não é verdade? Se não for o Espírito Santo de Deus, aí a bonitona ou bonitão vai dizer: não, eu vou conseguir trazer, não, vai dar tudo certo, comigo vai dar certo. Acredita, vai, vai dar. Sabe aquele memezinho daquela senhorinha que ela fala assim: não vai dar não. Não dá, irmão. Você pode evitar dor de cabeça. Então nós vamos aprender que não é porque a pessoa é boazinha, dá até esmola, dá até ajuda, é salvo. Tem o nome escrito no livro da vida? Então falta alguma coisa. Cornélio, ele era um homem que orava a Deus, dava esmola, e o Senhor falou assim: falta uma coisa ainda para você, está faltando algo, eu vou te direcionar aqui o que você precisa e o que você deve fazer. A igreja está me ouvindo? Diga amém. Amém. Versículo 19 e 20, capítulo 10. Versículo 19 e 20 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. 19 e 20. Encontrou aí, irmão Carlos? Pode ler. E pensando Pedro naquela visão,
Disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Amém? Amém ou não amém? Amém. Versículo 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 30. Versículo 30. Até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. Isso, às 3 horas da tarde. Irmão, olha a visão que Pedro está tendo. Pedro está vendo um grande lençol. Tá bom? Um grande lençol. Ele está tendo a visão. E ele está vendo alguns animais que para o povo judeu era proibido comer. Répteis. E ele está olhando ali e ele vê uma voz do Senhor. A voz do Senhor fala com ele assim: Pedro, come. Aí a religiosidade fala mais alto. Olha só, até diante de Deus. Pedro, judeu, olhou e falou: Senhor, longe de mim comer isso. Isso é contra a lei. Não pode. Só faltou ele falar assim: o Senhor mesmo mandou não comer. Eu não vou comer não. 1, 2, 3 vezes. Não vou comer, Senhor. Aí Deus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu já purifiquei. Era Deus dizendo assim: olha, aquilo que você rejeita, sabe, os gentios, eu vou purificar a vida deles, vou fazer algo na vida deles. E nós vamos observar que essa visão, ela marca a vida deste homem de Deus. Versículo 9 ao 15. Versículo 9 ao 15 do capítulo 10. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ler todos juntos, capítulo 10, versículo 9 ao 15. Todos juntos no contar de 3. 1, 2, 3 e no dia seguinte, e estando já perto da cidade, e tendo fome, e viu-os na qual Amém? Então nós acabamos de ler aqui a visão que Pedro teve e o que Deus está direcionando. Quando ele tem essa visão, nós já lemos aqui que vão aparecer os homens diante deles assim: tu és Pedro? Eu falei: sim, sou eu. Vamos lá, o Senhor mandou te chamar, mandou eu vir aqui. Olha só que coisa interessante, irmão. Deus não erra endereço. Deus chega para Cornélio e fala para Cornélio: ó, você vai mandar os homens lá na casa de um homem assim, 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 moram na casa em frente à praia. Olha só como que Deus não erra endereço. O interessante é que Deus está enviando, só que ao mesmo tempo também Deus já está trabalhando com Pedro. Ou seja, quando vai acontecer o encontro desses homens, há uma concordância da visão e daquele que recebeu a visão também do lençol. Por quê? Quando aqueles homens chegam para Pedro, tenho certeza que automaticamente o coração de Pedro queima, porque está em concordância com aquilo que Deus falou para ele. Sabe o que eu aprendo? Deus não é Deus de confusão. Ou seja, Deus falou com Cornélio, mas também falou com Pedro.
Deus falou com Pedro, mas também falou com... Aí tu já percebeu que tem coisa na nossa vida que quando dois vão fazer, olha que Deus está puxando para esse lado, né? Que coisa tremenda. Só fala com Cornélio, mas não fala com Pedro. E aí? Já percebeu? Não, mas Deus falou comigo, mas falou com o outro também. Se falou, irmão, vai ter concordância. Se não fala, não vai ter. Tem que andar em concordância. Então, tudo que nós formos fazer, se estivermos debaixo da direção de Deus, Deus vai falar contigo. E se eu estiver envolvido, Deus vai falar comigo também. E quantas vezes, você já parou? Já tive experiência assim na igreja, de chega irmão, e irmã, pastor, Deus falou comigo que nós vamos fazer um negócio assim na igreja, assim, 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 e o pastor ficava assim, mas rapaz, Deus falou contigo, mas não falou comigo, que eu sou o pastor da igreja, para fazer algo na igreja. Ou seja, a pessoa quer mandar até no pastor. Então não adianta, irmão, se falou com Cornélio, tem que falar com Pedro também, porque tem que estar em concordância. O Espírito Santo, o nosso Deus, não é Deus de confusão. Diga comigo assim: nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Deus ainda fala, irmão. Deus ainda fala. Amém? E nós vamos observar que Pedro vai ter uma grande lição. Ele vai ter uma grande lição aqui. Que lição é essa, pastor? Alguém pode ler Deuteronômio 10, 17? Deuteronômio 10, 17, um irmão, por gentileza. Outro irmão, Efésios 2. Efésios 2, versículo 13 e o versículo 14. Deuteronômio 10, 17, quem encontrar já pode ficar em pé. Nosso irmão Lucas vai levar o microfone ali. É você, outro irmão ou irmã, já fique com a sua Bíblia aberta, fique de pé também já, Efésios 2, 13 e 14, pode ler. Pois o nosso Senhor Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, e Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Amém? Nosso irmão Paulo ali atrás, Efésios 2, versículo 13 e versículo 14. Efésios 2, versículo 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendes derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Amém? Os textos que nós lemos, eu vou ler agora, fechar, com o versículo 34, do capítulo de número 10, Pedro vai verbalizar isso que nós acabamos de ler. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Você pode dizer com alegria: Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas no quesito da salvação. Guarde isso, porque tem gente que pensa que na área espiritual, na busca de dons, né, coisas que o Senhor pode dar referente ao reino de Deus, ele diz, não, mas Deus não faz acepção de pessoas. Para a salvação, Ele salva todos, rico, pobre, branco, preto, azul, amarelo, verde, seja qual for, a salvação é para todos. Agora, dons, busca, se você não buscar, irmão, se você não buscar, vai estar lá, vai estar à sua disposição, você precisa buscar. Entenda que aqui é para salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Agora Cornélio está buscando, está orando, está dando as esmolas, está falando, está fazendo coisas que agradam ao Senhor. E agora o Senhor está vendo isso. Pedro
a princípio, diante da visão, por ser uma pessoa muito religiosa até, porque até então o povo gentil ainda está sendo alcançado, né? Está sendo alcançado aqui o povo gentil. Então nós vamos observar que está uma resistência de Pedro, e até pelo jeito, se quando você começa a ler, você vai ver que há uma resistência até no jeito de pregar, no jeito de falar. Vamos ler aí o versículo de número 35 em diante. Versículo 35 em diante, nós vamos ler até o 48. 35 em diante. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Aproveita que a sua Bíblia está aberta, é culto de ensino. Versículo 35. 1, 2, 3 e... Mas que lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, este é o Senhor de todos. Esta palavra nós vez veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que convemos vivermos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Deus a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Segura aí. Você está vendo como você está falando aí? Imagine Pedro estava assim. Só que não estava lendo, Pedro estava falando. Está aí falando, tal, porque Jesus morreu, ressuscitou, sabe, tal, libertou os oprimidos, cativos, isso e tal. E de repente o texto vai dizer assim, ó, caiu. Ele está falando daqui a pouco, enquanto ele está falando, imagine ele na sua formalidade, falando para um povo gentil, assim, daqui a pouco, de repente... Eu imagino, né? Se tivesse um irmão ali, igual o Labareda, enquanto Pedro está falando, daqui a pouco um lá atrás vai assim, eita glória! Já pensou, irmão? Wagner? Daqui a pouco eita glória! Daqui a pouco o outro e começou a falar língua estranha. Aí Pedro começou. Que nega? Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu. Ele não desceu. Não, ele caiu assim, é cair de cair mesmo. Ou seja, estava um negócio meio frio, meio friozinho, meio falando, daqui a pouco o Espírito Santo, daqui a pouco começou, um glória a Deus ali, outro aleluia ali, uma língua estranha ali, aleluia, vamos lá, vamos continuar a leitura, versículo 45, 1, 2, 3 e os fiéis que eram... Eita Deus, porque eita Deus, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado desses que também receberam com nós o Espírito Santo e mandou que fosse batizado em nome do Senhor? Então rogaram-lhe que
Ô, irmão, olha como que Jesus é tremendo, né? Ó, detalhe, viu? Nem batizado nas águas eram. Não eram nem batizados nas águas. Pedro está falando, daqui a pouco o Espírito Santo. Tuf. Eita glória, eita aleluia. Aí já foi e começou. Aí Pedro olha e fala assim: tem como negar? Não dá. Não tem como negar, não dá para negar o batismo para eles, não. Se já receberam o Espírito Santo, então eu tenho que. Irmão, que coisa maravilhosa. Quem já foi batizado com o Espírito antes do batismo nas águas? Tem alguém aqui? É tão lindo, né? É gostoso, porque eu me lembro que via muito na série o batismo, na série em Santos, os irmãos que eram batizados ali nas águas e já levantavam sendo batizados com o Espírito Santo. Era uma alegria tremenda. Mas eu acho que eu também fui batizado antes de ser batizado nas águas. Nós somos meio apressadinhos, né, irmãos? Mas Jesus é bom demais. Mas pense como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Pedro falou assim, ó: se eles já receberam o Espírito Santo, não dá para segurar não, vamos batizá-los também. Mas Pedro é gentil. Rapaz, o Espírito Santo já está cheio, já está enchendo eles. Não tem como negar. Aí aqueles que estavam com Pedro tiveram que entrar em concordância com ele, porque estavam vendo. Por quê? Porque Pedro, quando vai voltar para a cidade, sabe os tradicionais? Os tradicionais, sabe? Religiosos, aqueles judeus, os crentes judeus. Fala assim: não, mas como que pode? Gentil, sendo batizado, cheio do Espírito Santo, como pode isso? Pedro foi tão bom que Pedro levou testemunha, irmão. Porque se ele falar sozinho, ele ia ter resistência. Mas ele levou testemunha. Assim, ó, eu estou falando isso aqui, mas tem gente comigo aqui, ó. Eles são prova disso. Eu estava lá falando de Jesus. Irmão, que coisa tremenda. Sabe qual foi a mensagem de Pedro? Jesus. Eu vou repetir, tá bom? Você lembra de sexta-feira passada? Filipe pregando o evangelho, falando de Jesus. Irmão, não tem para onde correr. Fale de Jesus, esse é o segredo. Se você falar de Jesus, vai dar tudo certo. Por quê? Porque você não vai estar falando de você, irmão. Você é cheio de falha, você é cheio de defeito, você é cheio de erros. Mas Jesus Cristo não. Esse é perfeito. Oh, glória ao nome de Jesus. E enquanto Filipe está falando de Jesus, Samaria está sendo cheia do Espírito. Samaria está se convertendo, as pessoas sendo curadas, renovadas. Os apóstolos chegam, batizam com o Espírito Santo, oram, são cheios do Espírito Santo. Agora está aqui Pedro, Cornélio, um grupinho de gentio, e Pedro falando de Jesus. De repente o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória ao nome de Jesus, oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu. É como se fosse uma interrupção. Sabe, quando você está falando, sabe quando você que é todo acelerado, e você, pronto, vou dar um exemplo aqui, sabe aquele marido que é bem calmo, e a mulher que é mais para cima, a mulher fala assim: amor, abre para minha sacola, e o marido está assim, ó. Tem mulher que está falando assim: fala Jesus. Mas acontece, é assim mesmo. Só que a mulher fica tão agoniada que ela não aguenta, fala assim: me dá aqui, já sai rasgando tudo. Não é desse jeito, irmã Joana? Ei, irmã Joana, o pai está falando, tá vendo, irmão Lucas? Ei, eu acredito, irmão, que foi mais ou menos nessa pegada aí. Pedrão falando de Jesus, todo assim, ó. É porque Jesus morreu, Jesus me ressuscitou e tal. Aí o céu fala assim: rapaz, tu tá morto demais, deixa eu fazer um negócio aqui. Puf! O Espírito Santo cai com tudo. E aqueles homens começam a dar glória a Deus, aleluia, são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 1 do capítulo 11 diz assim:
E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, judeus, crentes judeus, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos numa visão, e vi um vaso como um grande lençol que descia do céu, que vinha junto a mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, as quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu, e ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz me respondeu do céu segunda vez, dizendo: não chames tu comum ao que Deus purificou, Pedro. Sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se do céu. E eis que na mesma hora apareceram junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito Santo para que fosse com eles, que não duvidasse. E também levei 6 irmãos comigo, e entramos na casa daquele homem. E Pedro foi contando, e contando-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele disse: envia homens a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salve, para que te salve. Olha só, o qual te dirá palavras para que te salve, tu e a tua casa, tu e toda a tua casa. Amém? Olha só, irmão, mais uma vez eu repetir: não adianta ser bonzinho, não adianta fazer cara bonita. Para ser salvo tem que aceitar Jesus como Salvador. Não tem para onde correr, irmão. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aí, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, lá no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Eita, meu Deus do céu! Para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estes estas coisas, apaziguaram o coração e começavam a glorificar a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, o Espírito Santo de Deus quebra barreiras. O avivamento quebra barreiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus quebra barreiras. O Espírito Santo quebra barreiras. O Espírito Santo quebra barreiras. Por isso, irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar pedindo: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Queremos viver o avivamento genuíno bíblico, queremos viver o avivamento na palavra de Deus, o avivamento que a Bíblia mostra, o avivamento bíblico. E você vai ver, irmãos, barreiras sendo quebradas e o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Então, como nós temos feito nas sextas-feiras, se você puder, vamos ficar de joelhos e orar um pouquinho e falar com Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. E pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê graça, nos ajude, renove a nossa vida, renove esta igreja, aviva, ó Senhor, a tua obra.